Boa noite, meus caros. O tema da noite de hoje é o trabalho como lei moral e foi escolhido por duas razões muito fortes entre si. A primeira é que hoje, 1º de maio, é o Dia Nacional do Trabalho e 2/3 dos países do mundo comemoram o Dia do Trabalho hoje. O Dia do Trabalho, genericamente, ele é comemorado como um reconhecimento da sociedade por quem trabalha, por quem produz, por quem tenta melhorar as condições de vida de cada país, de cada povo. A segunda razão pelo qual escolhemos o tema, e fixado nisso, é que a doutrina espírita, ela tem algumas palavras extremamente importantes a nos oferecer sobre este assunto, o trabalho e o trabalhador. E a terceira razão, que não está sempre associada a tudo isso, é que hoje, especialmente no nosso país, nós precisamos olhar com muito cuidado, né, estas datas, estes momentos e esses movimentos, esta condição que estamos vivendo agora. O nosso Brasil, este país que nós todos escolhemos reencarnar aqui, com a obrigação de tornar ele um pouco melhor, está passando pela maior crise de sua história e nunca teve tanta gente no Brasil precisando de trabalho. Eu não falo nem de emprego, mas precisando de trabalho. De emprego são 14 milhões, vejam só, né? Mais do que toda a população do nosso estado do Rio Grande do Sul não tem emprego hoje no Brasil. Não tem emprego formal. Alguns desses têm trabalho, mas como nós sabemos que nós fomos construindo o Brasil de um jeito muito torto em algumas coisas, nós criamos dificuldades para tudo, até para as pessoas trabalharem. Então, pensando neste momento extremamente grave da nossa história, eu acho que é importante a gente lembrar o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre o trabalho, deixando de lado as causas políticas que geraram essa desgraça que vem se acumulando nos últimos anos. Vamos pensar nós como trabalhadores do movimento espírita, trabalhadores cristãos, pensando o futuro. Como é que nós podemos ajudar as outras pessoas que dividem a vida conosco a encarar esta situação do trabalho e, quem sabe, cada um, ao longo da sua vida, tentar ajudar um pouquinho a mudar este conceito que nós temos. Primeiro é bom a gente lembrar que o nosso Brasil e os países do mundo ocidental todos, nós temos como herança cultural a tradição judaica e depois virou a tradição das igrejas cristãs, baseada numa leitura da Bíblia, especialmente do Velho Testamento, que é uma história alegórica do mundo, né? Onde os judeus transformaram as tradições deles numa história e virou o livro sagrado. Mas no começo do Velho Testamento, nós temos aquela noção, né, evidentemente alegórica, que sabemos hoje, de Adão e Eva, que viviam no paraíso, e por terem desobedecido a alguma lei daquele Deus, foram expulsos do paraíso. E aí tem uma frase marcante que até hoje parece que as pessoas ainda não entenderam muito bem o significado dela ou usam ela de modo mal entendido, de maneira deliberada. Que Adão e Eva teriam sido expulsos do paraíso e Deus teria dito para eles, agora vão ganhar o pão com o suor do rosto. E a partir daí, há mais de 5.000 anos, quase 6.000 anos, os países todos, os povos todos, que organizaram a sua cultura baseada nessa tradição, tende a encarar o trabalho como uma coisa ruim. Trabalho como uma coisa penosa. Trabalho é um castigo. E foi dito por isso, né? Como se trabalhar é ser expulso do paraíso e no paraíso não precisa se trabalhar. Todas as tradições que nós temos até hoje dizem a mesma coisa. Vocês vejam só, até 160 anos atrás, quando o mundo espiritual, de modo organizado, nos dá as informações sobre a vida espiritual, o nosso relacionamento com o mundo espiritual e uma interpretação adequada das palavras do Cristo,
a ideia de trabalho sempre foi muito mal encarada. Os nobres da França, onde o espiritismo se organizou, eles achavam a coisa mais horrível do mundo alguém trabalhar. Trabalhar era coisa para pobre. Aqui no Brasil, nós tivemos um exemplo muito marcante desta visão de que o trabalho é ruim, feito pelo nosso imperador. Dom Pedro, que deu a primeira concessão para o Barão de Mauá construir uma estrada de ferro, passou um exemplo horrível naquela ocasião. O Barão de Mauá convidou Dom Pedro para, com uma pá folhada a ouro, começar a obra inaugural da extração de estrada de ferro. Fez um evento, contratou uma banda, deu discurso e disse: agora nós estamos começando a construir a primeira estrada de ferro do Brasil. E vamos, para fazer isso, tirar uma pá de terra, significando que começa o trabalho. E aí ele pega uma pá folhada a ouro e entrega para o imperador, pedindo para o imperador ter a honra de começar a mudar o país, a construir uma estrada de ferro. O imperador ficou espantado, mas como não tinha o que fazer, era de público, ele pegou a pá e tirou uma pá de terra do solo, virou-se e foi embora. Quando voltou para o palácio, ele deu a ordem para os ministros: precisamos destruir esse homem, porque ele pensa que o imperador existe para trabalhar. Trabalho é coisa para escravo. Isso é um fato verídico, está na história do Brasil. E a partir daí nós temos desses últimos anos todos, nós temos essa visão, que trabalho é uma coisa penosa e que aquelas pessoas superiores não precisam trabalhar. Ontem, por puro acaso, eu acabei enxergando na internet um pequeno discurso do Mário Cortella, professor lá da Universidade de São Paulo, filósofo, que foi um discurso que depois eu fiquei sabendo, ele andou fazendo um programa do Faustão ontem na televisão. Mas eu vi só um pedaço onde ele dizendo que nós tínhamos que, para mudar o país, entender que todo o trabalho é importante. E ele próprio dizendo: eu sou professor, claro que eu sei que meu trabalho é importante, mas o padeiro também é. O eletricista também é, o engenheiro também é, a costureira também, e assim por diante. Todos os trabalhos são importantes porque todos eles se destinam a um fim nobre. As pessoas, parece que algumas começam a pensar que nós devemos encarar isto de uma forma diferente do que até hoje se encarou. O trabalho não é uma penalidade e ninguém está isento dele. Todas as pessoas têm que contribuir. Kardec, quando faz aquela organização toda das informações do mundo espiritual, num determinado momento ele faz uma indagação para a espiritualidade, que depois foi traduzida na pergunta 674 do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta para a espiritualidade exatamente isso: se o trabalho é uma lei da natureza, deixando subjacente, ou se de fato é um castigo que Deus impôs ao homem. E a espiritualidade responde de uma maneira muito tranquila e de uma forma que deve nos fazer pensar. Eles responderam exatamente isso: é uma lei da natureza, porque o trabalho é que faz com que as pessoas se aprimorem, se melhorem e evoluam. Não fez considerações se este trabalho é mais importante ou aquele outro, mas disseram exatamente a frase, ela merece ser lida para que a gente não se perca: o trabalho é a lei da natureza, pois isto mesmo constitui uma necessidade. E quanto mais civilizados os homens, mais o homem deve trabalhar, pois aumenta para cada um o conhecimento, a tecnologia, nos dá novas necessidades, então nós devemos trabalhar cada vez mais para ter uma vida um pouco melhor. No início do Livro dos Espíritos, também quando a espiritualidade nos fala sobre a constituição do universo e a presença do ser humano, do espírito, da inteligência neste universo, eles nos dizem que a razão fundamental pela qual Deus nos escolheu como elemento inteligente do universo
e nos definiu que nós deveríamos passar por uma vida num corpo físico, é que a nossa atribuição fundamental é mudar o mundo, para que ele se torne melhor para as criaturas que virão depois. Nós todos podemos olhar, e é fácil, né, para a gente, quem tem ainda os seus avós, seus pais, perguntar em casa, como é que era a vida para eles no passado? Por mais ricos que fossem, nós todos hoje, na média, vivemos melhor do que eles. Porque nós temos acesso a muito mais facilidades, muito melhores condições de vida do que os do passado. E os nossos filhos, os nossos netos, os nossos descendentes todos, terão todos melhores condições de vida do que nós. Mas porque cada geração é solidária com a outra e vai mudando o mundo, melhorando as nossas condições de vida. E só se faz isso através da dedicação ao trabalho. E aí cabe perguntar uma coisa, né? Mas será que tem diferença no trabalho mesmo? Aquilo que o Cortella disse na televisão ontem, na internet por aí, que todo trabalho é respeitável, né, e que não há trabalho mais importante do que o outro. Kardec também faz essa pergunta para o mundo espiritual, né? Afinal de contas, o que é trabalho? Ele pergunta. Né? Porque ele viveu num país e numa época em que se achava isso, que trabalho mesmo era trabalho braçal e devia ser feito só para as pessoas menos importantes da sociedade. Que o rico, o nobre, não devia trabalhar, só supervisionar. E a espiritualidade muda completamente esta visão quando dá a resposta, dizendo que trabalho, na realidade, é toda a ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho. E é trabalho como condição moral do ser humano. Portanto, nós estamos deixando de lado, a partir deste momento, como trabalho, tudo aquilo que se refere a crime, a corrupção e a todo e qualquer hábito, prática da sociedade que não tenha utilidade moral. Trabalho é toda ocupação útil. Trabalho é aquele que com as suas mãos modifica o mundo, como o operário, como aquele que tem o trabalhador braçal. Trabalho é aquele que usa a sua inteligência ensinando, pesquisando, mudando as condições de trabalho dos outros. Trabalho é aquele que dedica minutos, segundos ou séculos da sua própria vida a favor do outro. Todo aquele que faz alguma atividade útil é um trabalhador. Isso, e quanto mais este conceito for disseminado no mundo, mais nós vamos estar conseguindo a paz social. Porque hoje alguns se dizem trabalhadores e que outros não são. Mas toda pessoa na face da terra que exerça alguma atividade útil para si e para o próximo é um trabalhador. Essa é a definição do mundo espiritual. E vejam, gente, como é importante a gente se dar conta disso. Porque a espiritualidade também, quando organizou esse conhecimento todo através do trabalho de Kardec, eles disseram o seguinte: existe um Deus no universo, é um criador do universo, que criou o universo físico e o universo espiritual, que somos nós, a inteligência colocada em prática. E eles disseram também o seguinte para eles: assim como essa parcela material do universo está sujeita a algumas leis que foram definidas por esse Criador lá no começo dos tempos, é a lei que faz o sol brilhar, que nos dá a noite, que nos dá o brilho das estrelas, que nos dá a própria vida, isso é matéria. Algumas leis definidas claramente pelo Criador. E para todos nós, que somos os seres inteligentes do universo, nós estamos submetidos a um conjunto de leis morais, porque é exatamente a inteligência em prática que define qual é o seu bom caminho. Isto é a moralidade. Entre estas leis morais, duas se destacam de uma maneira espetacular. Não há hierarquia entre elas, não existe uma mais importante. Mas no nosso estágio, eu acho que nós temos duas que são fundamentais, que nós precisamos compreender. A primeira delas é que o trabalho é sim uma lei moral, que todos nós, portanto, temos obrigação de trabalhar, e trabalhar muito. A outra lei, que está junto com esta, de modo permanente, é a lei da liberdade. Que nós podemos fazer o que quisermos com a nossa vida, mas assumir as responsabilidades dela.
Então nós podemos fazer da nossa vida uma verdadeira oração, uma verdadeira prece, trabalhando e muito a favor da melhoria de toda a sociedade e de todas as pessoas. Mas também temos a liberdade de usar ela da maneira mais estúpida, mais desregrada possível. Nós podemos fazer a escolha. Agora nós temos que decidir com razão. Se o trabalho é uma lei moral e trabalho é fazer alguma coisa de útil, nós precisamos fazer o que então para mudar essa sociedade que nós estamos vivendo agora? Que tipo de compreensão nós devemos ter sobre o trabalho? Sobre a própria estrutura da sociedade com que nós vivemos? Kardec, tentando compreender um pouco melhor e tentando nos ajudar a compreender isso, faz outras perguntas para o mundo espiritual. Qual é a razão fundamental que existe o trabalho? Sim, é uma lei moral, mas por que Deus colocou o trabalho como condição para cada um de nós? Por que Ele não definiu uma outra lei moral e criou cada um de nós como um espírito mais capaz de ficar contemplando a natureza e sem ter necessidade de trabalhar? Por que não nos colocou permanentemente naquele paraíso que a alegoria da Bíblia diz que existiu há algum tempo? O mundo espiritual disse exatamente isso. O trabalho e a necessidade de trabalhar, em primeiro lugar, ela faz com que o homem aprenda a pensar. Porque todos nós gostamos de viver bem. Viver bem significa ter um abrigo adequado, e o abrigo adequado vai desde uma roupa, por mais simples que seja, até aquela mais sofisticada, ter uma casa de algum tipo, ter uma alimentação correta e adequada, não passar fome, que é uma das coisas terríveis que pode acontecer. Nós queremos viver mais folgados, da maneira mais variada que isso possa acontecer. O mundo espiritual diz que para nós atingirmos esses nossos desejos de viver melhor, de não ter tanto sacrifício, de não ter tanto sofrimento físico, nós precisamos mudar o mundo em que vivemos. E isto é a razão fundamental da gente ter que trabalhar. Se nós ganhássemos tudo de presente, por que nós íamos desenvolver o nosso intelecto? Vários estudiosos, já examinando a vida dos índios, eles dizem o seguinte: os índios, por exemplo, aqui no Brasil, são dos mais primitivos do mundo, né, em termos de desenvolvimento tecnológico. A maior parte das tribos nativas do Brasil, elas sempre foram muito mais primitivas, por exemplo, que as tribos lá dos Andes, né, do Peru, da Bolívia. As nossas eram mais primitivas sempre. Por quê? Porque eles viviam numa região onde o clima e a abundância de comida e de condições de vida não precisava muito. Bastava ir na floresta, coletar uma fruta, coletar uma raiz, pescar um peixe. As condições de vida estavam dadas, né? Eram fáceis de serem vividas, não precisavam fazer muito. Aqueles que viviam nas montanhas nevadas dos Andes precisavam aprender a criar animais, a curtir peles para poder se abrigar, a construir casas de pedra porque o vento era forte lá, a buscar, com o seu esforço, mudar aquele mundo em que viviam para viver melhor. Esta mesma condição que está presente para cada um de nós hoje. Nós temos que trabalhar muito, e não falo em esforço físico, mas sermos úteis para nós mesmos, para a nossa família e para todos aqueles que convivem conosco, porque é essa a razão que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência. Trabalhando, fazendo esforço, tentando fazer alguma coisa mais e melhor, usando e desenvolvendo a inteligência. Kardec ainda segue perguntando: o tipo de trabalho, tem alguma diferença entre o tipo de trabalho que as pessoas fazem? E assim como o Cortella disse na televisão ontem, o mundo espiritual diz que absolutamente nenhum, desde que siga essa regra básica: ele tem que ter uma utilidade moral. Todo e qualquer trabalho é importante. A frase do Portela ontem foi fantástica. Ele diz assim: eu sou um professor de uma universidade, eu sei que o meu trabalho é importante, mas e se o padeiro não fizer o pão, como é que eu tomo meu café da manhã? Eu não consigo trabalhar? E é exatamente isso que nós devemos começar a pensar.
Na sexta-feira, a televisão também mostrou um programa extremamente interessante que todos nós tivemos oportunidade e devemos procurar revê-lo. O Globo Repórter, que de vez em quando ele é repetido por aí. Ele tratava do trabalho dos catadores de lixo em São Paulo e Rio de Janeiro. E é um trabalho que a gente olha sempre com distância, né? Parece que seria bom que ele não fosse mostrado para ninguém, que ele não acontecesse, mas é um trabalho extremamente importante. Esses catadores de lixo, né, que são tão desprezados, eles estão dando emprego para muita gente, tirando o seu sustento e mantendo o nosso ambiente salubre. O mundo espiritual foi absolutamente claro dizendo isso. Todo o trabalho que tiver alguma utilidade para o próprio indivíduo, para a família dele ou para os que convivem com ele no mundo, é importante e é moralmente defensável. Nós todos somos pessoas diferentes. Diferentes por quê? Porque cada um tem uma história ao longo das diversas existências, onde cada um de nós se tornou um pouco diferente do outro, o que não significa melhor. Diferente não é melhor. Até porque nós todos fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, e chegaremos todos na mesma condição de absoluta felicidade. Então, somos diferentes, nossos trabalhos são diferentes e ninguém é melhor do que o outro. Kardec continua perguntando ainda se o trabalho é uma condição pura e simples da matéria. Ou ele pergunta, portanto, quando nós nos despedimos do corpo físico e vamos para a espiritualidade, lá nós estamos livres da necessidade de trabalho? Há quase que uma risada do mundo espiritual quando Kardec pergunta isso. Vocês estão, maluquice esta? Lá se trabalha muito mais. Porque lá, livre da necessidade do corpo, o espírito consegue olhar para a sua própria história, ver o que ele fez e deixou de fazer e programa o seu futuro. Trabalha-se muito mais na espiritualidade do que no corpo físico. Aqui nós precisamos trabalhar para comer, para manter o corpo funcionando. Lá não tem esta amarra do corpo, a gente tem que trabalhar muito mais para se melhorar moral e intelectualmente. Trabalho é uma condição, uma necessidade do ser humano, desde o momento em que foi criado, lá no início dos tempos, pela eternidade afora. O mundo espiritual faz a seguinte pergunta para Kardec. Por acaso tu pode imaginar Deus, o Criador do universo, ocioso, não fazendo nada? Ele disse, o universo está constantemente, isso a ciência nos prova hoje, o nosso universo está crescendo cada vez mais, ele está sempre em expansão. E se o universo está em expansão, são novos mundos sendo criados e, evidentemente, novos espíritos sendo criados o momento todo. Deus não para. Deus, desde o momento que ele resolveu criar o universo, ele nunca parou. Portanto, cada um de nós, que é um espírito criado por Deus, destinado à felicidade absoluta, também não pararemos de trabalhar. Só que nós vamos fazer como fazemos hoje, cada um ao longo da sua vida. Nós vamos mudando o tipo de trabalho de acordo com as nossas condições. Aquela pessoa, aquele indivíduo, que lá no início dos tempos era absolutamente bruto ainda, estava começando a desenvolver a inteligência, o trabalho dele foi arrancar uma raiz no mato para poder comer. Foi perseguir um animal, quem sabe matá-lo até com as suas mãos. Hoje, nós já temos alguns que estão até no espaço, né, trabalhando em volta do mundo, nos satélites que nós temos hoje, tentando compreender mais o universo e tornar a vida mais fácil. Conforme cada espírito se desenvolve, ele muda de trabalho. O que não muda é a importância deles, porque o mundo espiritual reafirma, todo trabalho, toda ocupação útil é absolutamente importante. Kardec pergunta um pouco mais. E a impossibilidade do trabalho? Porque chega um determinado momento da vida física que o indivíduo não consegue mais trabalhar. Pela idade, pela fraqueza, pela doença, e alguns até pela impossibilidade de uma sociedade imperfeita que é a nossa de encontrar trabalho. O que deve acontecer com esses que não conseguem mais trabalhar? Mesmo querendo e não conseguem, ou simplesmente não podem mais. O mundo espiritual responde para Kardec. Lembra do princípio. O trabalho
é uma lei moral. Portanto, nós trabalhamos não só para nós trabalhamos para todo o conjunto da humanidade. E se alguém não pode mais prover o próprio sustento, o outro que pode deve ajudá-lo. É isso? Tão simples, né? E a gente não aprendeu a fazer isso ainda. Nós, do jeito que nós estamos hoje, numa sociedade ainda tentando encontrar o seu caminho, a hora a gente fica imaginando assim, bem, quem deve cuidar desses que não podem é o governo. Como se o governo fosse diferente de nós. Nós aqui, para o bem ou para o mal, o escolhemos. Outros pensam, isso é com a igreja, isso é com o centro espírita, isso é com os clubes. Mas não é. Esta responsabilidade é de cada um. Nós podemos fazer isso através das igrejas, através do centro espírita, através dos clubes, mas a responsabilidade é nossa. Sempre é do indivíduo. Se é uma lei moral, a lei moral não vale para a igreja, não vale para o centro espírita, não vale para o governo. A lei moral vale para os indivíduos que fazem parte de tudo isso. E é neste aspecto que nós devemos começar a pensar e escolher quem a gente escolhe como governante, como liderança temporariamente cuidando do nosso centro espírita, das igrejas e assim por diante, dos nossos clubes. Quais são as pessoas mais adequadas moralmente para dar conta, inclusive, dessa necessidade? De procurar oferecer o máximo de condições de trabalho para as pessoas, mas para aqueles que não podem mais cuidar do próprio sustento, encontrar uma forma de ajudá-los a buscar isto. Porque trabalho, vamos repetir, porque nunca será demais. É uma lei moral e contribui para o desenvolvimento do próprio espírito. Nessa mesma linha, Kardec pergunta a respeito dos idosos, né? Que hoje ainda uma grande quantidade deles passa por dificuldades. E parece que uma das chagas da modernidade é o abandono dos idosos por parte das famílias. Lá, há 160 anos atrás, o mundo espiritual já alertava. Não pode fazer isso. Não pode. Se o idoso não consegue mais trabalhar, ele não trabalha fisicamente, mas ele ainda continua sendo útil na vida da sociedade e na vida das pessoas, transmitindo a sua sabedoria, transmitindo o seu conhecimento, simplesmente estando presente na vida das pessoas. O que não significa, obviamente, que às vezes, quando é necessário retirar este idoso da vida da família e entregá-lo até a uma instituição, que isso seja algo ruim por si só. Não, não é. O problema é a intenção com que se faz isso. A impossibilidade de cuidar agora me dá o direito e a obrigação, quem sabe até, de colocá-lo numa instituição, mas não de abandonar. E é isso que, infelizmente, nós vemos todos os dias na nossa sociedade. O mundo espiritual é muito claro. O cuidado com o idoso, que não significa um cuidado de presença, mas significa um cuidado de atenção, é uma obrigação moral também. Ele segue perguntando sobre o repouso. É razoável, então, que se tenha um repouso periódico, o fim de semana, o feriado, que nem hoje, as férias? Né? Sim, o mundo espiritual diz que sim, é exatamente isso. Porque uma das nossas obrigações, e é uma obrigação moral também, é a chamada lei de conservação, onde nós devemos ter respeito com o próprio corpo. Porque nós necessitamos, na vida encarnada, do corpo que estamos ocupando. Então, periodicamente, suspender o trabalho, o esforço físico, para descansar, fazer com que o corpo repouse, para poder continuar mais ativo e melhor no dia seguinte, é uma obrigação, sim, e é um cuidado indispensável que nós devemos ter. E vejam só, né? Hoje, praticamente todos os países do mundo até colocam isso nas suas leis, porque começou-se a reconhecer que isso é importante. O trabalhador que tem, depois de uma semana de trabalho, intensa do jeito que for, a oportunidade de descansar 1 ou 2 dias, ele está muito mais bem preparado para no dia seguinte continuar trabalhando com mais produtividade. O próprio
conceito de férias, variável em cada povo, 30 dias para nós, em outros países 1 semana, em outros 2 semanas, mas periodicamente a pessoa, o trabalhador, ter a oportunidade de suspender aquela atividade que ele está fazendo e repousar, recuperar as forças para o trabalho, é uma condição espiritualmente recomendável. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 682. Mas Kardec também perguntou, porque era uma condição muito presente na época dele, gente, 160 anos atrás, né? Parece que foi ontem, mas 160 anos. E a mudança na nossa sociedade foi algo fantástico. Kardec pergunta sobre aqueles que exploram o trabalho do outro. E nós estamos falando de um tempo que ainda havia escravidão, 160 anos atrás. O mundo espiritual, de uma maneira horrorizada, até disse, não pode. Todo aquele que se aproveita da sua força física, econômica ou política para explorar o trabalho do outro, é culpado 2 vezes. Porque primeiro podia estar trabalhando e exercendo a sua capacidade econômica, política e espiritual para o bem dos outros, começa a explorar. Aquele que explora o trabalho do outro, e não é só o trabalho de emprego, aquele que explora o outro é culpado 2 vezes e vai responder por isso no campo moral, sofrendo as consequências morais nas vidas futuras. Kardec ainda pergunta um pouco mais. A ideia de que alguém pare de trabalhar, a ideia da aposentadoria, tão discutida, né, no país hoje, né, e a condição de sustento daquele que para de trabalhar. Quem deve ser responsável por isso? Evidentemente que o mundo espiritual está completamente distante dessas nossas brigas políticas. Eles não dizem que é o governo ou que é a sociedade, mas dizem que cada indivíduo tem que estar preocupado com isso. Encontrar uma forma de se sustentar na velhice, pelo próprio esforço, ou com o auxílio daqueles que dividem a vida com ele, é uma obrigação também de cada um. E a grande mudança moral que vai acontecer é quando nós, como sociedade, enxergarmos que aquele que não tem mais condições de estar trabalhando, porque o corpo se desgastou, porque a doença o atingiu, que alguém cuide dele. Não como um favor, mas como um ato de respeito e de amor ao próximo. Meus caros, um capítulo inteiro, capítulo 3º do Livro dos Espíritos, da 3ª parte, trata da lei do trabalho. Perguntas das 674 até a 685. Como se é uma coisa tão importante na nossa vida que o mundo espiritual resolveu e entendeu que isso devia ser muito bem colocado para todos nós. Mas vejam só, até hoje, 160 anos depois disso, nós ainda não compreendemos de verdade. Porque ainda na nossa sociedade, e em todas as sociedades do mundo, né, nós temos visão diferente sobre o que o trabalho é. Existe em todos os lugares do mundo exploração do trabalho do outro. Existe desrespeito ao trabalho sério em algumas profissões. Mas isso acontece porque nós somos uma sociedade composta de espíritos ainda em evolução. Dia haverá, e o mundo espiritual é muito claro nisso, né, que o futuro nos modifica, mas dia haverá em que nós teremos a condição, cada um de nós, de olhar para os nossos companheiros de jornada e, independente do lugar que eles ocupam na sociedade, enxergá-los todos como espíritos imortais iguais a nós. Talvez o importante no momento atual é que nós façamos algum esforço a respeito desta situação, especialmente nós aqui no Brasil, né, que estamos com esta chaga terrível,
né, de milhões de pessoas sem trabalho, portanto, sem condição de vida digna, mas se nós não temos nas nossas mãos a possibilidade de oferecer trabalho para essas pessoas, pelo menos temos todos, sem exceção, a condição de olhá-los com respeito. Não importando o tipo de trabalho que cada um faça ou a falta de trabalho que cada um sofra naquele momento. Mas, naquilo que for possível para cada um, ajudar o próximo, não esquecendo que trabalho é toda ocupação útil. E, às vezes, o simples fato de oferecer uma palavra amiga, uma palavra de incentivo, de apoio, é um trabalho imenso que se faz a favor de alguém. Convido a todos, cada um no momento que tiver a oportunidade, a fazer uma leitura completa deste capítulo sobre a lei do trabalho. Nos muda a visão do mundo que nós temos. E a todos que trabalham, mesmo terminando o dia, um feliz dia do trabalho. Muito obrigado, gente.